Olá pessoal, estamos começando mais um podcast do MediaJur e a pauta de hoje é o mutirão fiscal da Prefeitura de Cuiabá. Para falar sobre isso, estamos recebendo o Ricardo Alves, procurador-chefe da Procuradoria Fiscal de Cuiabá e supervisor do Núcleo de Atuação em Demandas Estratégicas, UNAI. Bem-vindo, Ricardo. Boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Também está aqui conosco Luiz Antônio Giroldo, assessor executivo e coordenador do Núcleo de Atuação em Demandas Estratégicas, que é vinculado à Procuradoria Fiscal de Cuiabá. Luiz Antônio Giroldo, bem-vindo também. Obrigado, estou à disposição. Ricardo, vamos começar com você. Nos explica o que exatamente é o mutirão fiscal e qual que é o principal objetivo dessa iniciativa. Perfeito. Então, o mutirão fiscal nada mais é do que um programa realizado pelo município de Cuiabá, através da Prefeitura de Cuiabá, em parceria com a Procuradoria-Geral do município e realizado pela Procuradoria Fiscal. Esse programa ele visa conceder incentivos, descontos e outras formas de benefícios fiscais para estimular a população cuiabana, o munícipe, a regularizar a sua situação fiscal perante o município. Então, ele basicamente ele vai promover ali um exercício de cidadania, ele vai possibilitar que os contribuintes eles coloquem suas situações em dia, de vários tipos de débitos municipais, e ele vai contribuir também com o município na arrecadação de recursos. Então, são uma série de benefícios que a gente pode ir destrinchando aos poucos. Quais são os tipos de impostos que as pessoas acabam devendo? Não digo nem devendo mais, mas quais são os impostos que podem ser renegociados no mutirão? Perfeito. No mutirão, a gente tem a possibilidade de negociação de todos os débitos tributários, e aí não apenas os impostos, como o IPTU, que é um imposto que a população em geral já conhece bem, o ITBI, que é um imposto de transmissão de bens imóveis, então sempre que o contribuinte precisar fazer a transferência da sua propriedade, ele acaba tendo que pagar, recolher o ITBI, e o ISSQN, que acaba sendo um imposto mais específico, incidente sobre a prestação de serviços, geralmente mais ligado ao empresariado. Mas nós temos também as taxas em geral, então taxas de alvará, de licença de funcionamento, de cemitério, dentre outras, que também entram no mutirão fiscal. E nós temos os créditos não tributários, que são aqueles que não são impostos, não são taxas, e aí a maioria deles são as multas, Então, a gente tem as multas ambientais, que são as multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente. Nós temos as multas consumeristas, que são aplicadas pelo PROCON, e as multas de trânsito, são as três mais famosas que a CEMOB acaba aplicando. Essas também, elas se inserem no âmbito do REFIS, do Mutirão de Conciliação Fiscal, e também podem ser conciliadas, parceladas ou pagas à vista com os descontos previstos em lei. A gente sabe que a prefeitura, uma das principais rendas da prefeitura vem justamente dos impostos que a população paga. Depende disso para ter capacidade de investimento. Qual que é a importância, tanto para o poder público quanto para a sociedade, de procurar, de ficar com as contas em dia? Perfeito. Essa é uma boa pergunta, porque a gente tem aí uma série de desdobramentos, Então, para o cidadão cuiabano, para o munícipe, os benefícios são... Primeiramente, você se colocar numa situação de irregularidade fiscal, as pessoas, principalmente até os pequenos devedores, considerados assim como pequenos devedores, eles têm essa necessidade precípua, eles têm essa vontade de se colocar numa situação de irregularidade, de não ter pendências, seja com o município, seja com o Estado, com a União, enfim. Então, eles procuram com essa necessidade ávida. E, às vezes, a gente sabe que a gente está num período de crise financeira, num período de insuficiência econômica, de mais dificuldade para os munícipes, e que eles não conseguem, na maioria das vezes, colocar suas contas em dia, Então, é natural que fique algo em atraso. Então, o mutirão ele vem com essa possibilidade de, com a concessão de descontos, permitir que o contribuinte se coloque numa situação de regularidade fiscal. Então, basicamente, aí é um exercício de cidadania, Nós temos também, ainda sob a ótica do próprio contribuinte, dele conseguir visualizar um retorno da prestação de serviços públicos, nas mais-valias colocadas à disposição, na criação de outros programas, que tudo isso é possível após carreados os recursos públicos e, como foi bem colocado aqui, a maioria deles, a parte mais vultosa, pelo pagamento de impostos, no geral. Então, assim, quanto mais se recolhe impostos, ainda mais numa gestão
que é do prefeito Abílio, de transparência, de estar sempre colocando as contas ao acesso da população. Então, de ter essa visualização do retorno em serviços públicos com o pagamento dessas dívidas. E para o município, obviamente, ele necessita desses valores, né? Ele necessita isso para poder honrar seus pagamentos, ele conseguir receber, por exemplo, transferências da União, do Estado, não ficar inserido no CADIM, órgãos de o município também tem que ter um nome limpo, né? Isso, o município precisa ter para realizar convênios, termos de cooperação. Tudo isso, às vezes a população não tem o acesso a essa informação minuciosamente discriminada, mas isso é de fundamental importância para que, obtendo esses recursos de fora, né, cada vez mais a gestão consiga converter em mais-valias, né, em benefícios na prestação de serviço público, educação, saúde, transporte. Tudo isso vem custeado com a arrecadação tributária. Então, tem esse lado também para o município de que é bem importante, principalmente quando no âmbito desses programas de refis de conciliação tributária e não tributária também. E eu acho importante ressaltar que a consequência é justamente aquilo que a gente quer ver. A gente quer ver asfalto bem feito, a gente quer ver limpeza urbana, a gente quer ver ônibus de qualidade. É justamente para ali que vai o dinheiro, né? Perfeito, exatamente. Um dos primeiros destinos são os serviços mais essenciais à população, né? Como a gente comentou aqui. Então, transporte, mobilidade urbana, saúde, educação, assistência social, você poder criar programas para socorrer quem mais necessita em situações de... a gente teve recentemente de chuvas fortíssimas. Verdade. Então, o município pagou uma ajuda de custo para aqueles que sofreram o impacto diretamente dessas chuvas. Então, tudo isso provém da arrecadação de tributos. E onde é que está o mutirão esse ano? Como é que a população pode procurar? Lá vai estar tudo fácil também, acesso? Como é que está? Maravilha. O local mais importante na Procuradoria, na sede da Procuradoria-Geral do Município, ali na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Popular, 490, bem próximo à Prefeitura. Na sede da Procuradoria é possível a conciliação de todos esses débitos que eu comentei. Mas, além disso, especificamente, quanto aos débitos das multas de trânsito, aquelas aplicadas pela CEMOB, o contribuinte também tem a possibilidade de estar fazendo o seu parcelamento, o seu pagamento diretamente na CEMOB ou através do WhatsApp da CEMOB. Eu posso passar aqui ao final também, para que o contribuinte saiba direitinho como é que o procedimento. E também a gente tem a possibilidade online, através do portal, né, o www.refis.cuiabá.mt.gov.br. Lá é um site bem didático, intuitivo. Então, assim, não tem tantas dificuldades para que o contribuinte possa, por si só, sem a necessidade de um advogado ou algo do tipo, poder fazer essa conciliação. Mas, se ele se sentir mais confortável, ele pode estar se dirigindo, como eu disse, na sede da Procuradoria-Geral do Município para que seja feita a conciliação ali mesmo. E tem alguém que não pode fazer? Quem é que pode, quem é que não pode? Como é que funciona essa adesão? Olha, proibido, assim, uma categoria de pessoas ou algo do tipo, não. Mas o que acontece é que a gente tem alguns débitos, por exemplo, que não se inseriam ali. Então, dívidas do exercício corrente, que é 2025. Essas dívidas não terão nenhum tipo de benefício, porque é do próprio ano. Então, para não desestimular o adimplemento ali no ano em que essas dívidas vencem, aí elas não estão inseridas no refis, por exemplo. Mas a gente tem condições mais favoráveis, por exemplo, para pessoas físicas, que a parcela mínima é de R$80. Então, para pessoas jurídicas, em geral, por exemplo, essa parcela mínima é de R$300. Então, isso interfere na quantidade máxima de parcelas. Depois a gente pode também detalhar como é que são os descontos, enfim. Mas não tem uma determinada parcela da população que não pode aderir. Quem for devedor, quem for contribuinte, quem tiver aqueles impostos ou multas lançados contra si, ele pode sim obter os benefícios do mutirão de conciliação fiscal. Tá, e explicando de uma forma simples para quem está nos assistindo entender. Qual a diferença entre as dívidas tributárias e as não tributárias? Então, as dívidas tributárias, como a gente mencionou agora há pouco, elas estão mais ligadas a impostos, taxas. Então, o IPTU do seu imóvel, que você tem que pagar todo ano, né? Caso você seja um prestador de serviço sem vínculo empregatício,
você paga ISS, que é um outro imposto, o próprio ITBI, na hora que você vai vender seu imóvel, né? As taxas, licenças em geral. Esses são os créditos tributários. Os não tributários, basicamente, são as multas. Então, quem atravessou o sinal fechado, quem estava com excesso de velocidade ali, pode sofrer uma multa dos amarelinhos, né, que a gente chama comumente, que é da Secretaria de Mobilidade Urbana, da CEMOB. Essa multa ela é considerada não tributária. Da mesma forma, quem ateou fogo no seu terreno, ou quem não limpou adequadamente, ou quem não murou o terreno, ou quem não fez calçada no empreendimento comercial ali, ele pode sofrer uma multa ambiental, uma multa da Secretaria de Obras Públicas, de Ordem Pública ou do Meio Ambiente, e aí ele também vai poder conciliar aquela multa ali com os benefícios específicos. E o PROCON também, as empresas que sofrerem multas do PROCON por alguma infração ao CDC, né, as normas de proteção do consumidor, também essas multas podem ser conciliadas. Então, basicamente, para a população entender, tributários são os impostos em geral, as taxas ali, né, outros mais que não vem ao caso citar aqui, e não tributário as multas. Basicamente, as multas por algum tipo de infração à lei, né? Por pura curiosidade, mas também acho que não é uma curiosidade só minha. Para onde que vai o dinheiro das multas? Ele vai para que fonte? Ele é usado onde? Como? Perfeito. Essas multas, elas são vinculadas. Então, as multas que o PROCON aplica vai para um fundo de defesa, de combate às infrações consumeristas. Um fundo de defesa para apoio ao consumidor, para desenvolver políticas públicas voltadas à defesa do consumidor. Da mesma forma, as multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente, da Ordem Pública, vai para um fundo também de preservação ambiental, que vai ser utilizado para desenvolvimento de políticas públicas em defesa do meio ambiente. E, do mesmo jeito, também as multas da CEMOB também vão para um fundo específico, em que vão ser utilizadas para desenvolver políticas públicas voltadas à mobilidade urbana. Né? Então, essas multas são sempre vinculadas. Ela não vai ali, que a gente chama de fonte 100, fonte 500 da prefeitura, não vai para o mesmo bolo ali dos demais débitos. Eles estão vinculados a determinadas ações em específico. Então, legal. Bom ter esse esclarecimento, né? Sim. Lá no mutirão, o que vai ter de bom para o consumidor? Vai ter parcelamento, vai ter desconto? O que vai ser oferecido ali que vale a pena mesmo? Sim, vamos ter tudo isso aí. Basicamente, a gente vai ter descontos, a possibilidade de ter descontos do contribuinte em cima dos juros e da multa e da verba do FUNESP, que é uma verba pertencente a um fundo orçamentário da Procuradoria para custeio, aprimoramento, aperfeiçoamento, né, dos procuradores, dos servidores em geral. Então, a gente tem desconto nesses três tipos que a gente chama é um termo assim mais rebuscado, mas de consectários da dívida. Então, tem a dívida principal do imposto, né? E tem ali correção monetária, tem juros, tem multa, né? Então, vai ter desconto nos juros, vai ter desconto na multa e na verba do FUNESP. Então, para pagamentos à vista, por exemplo, a gente tem a possibilidade de um desconto de até 95% nos juros e na multa e 50% dessa verba que eu comentei do FUNESP. Né? Isso atrelado ao pagamento do IPTU de 2025, se tratar de IPTU. Então, uma pessoa que tem débitos antigos de IPTU, de 2020, por exemplo, a 2024. Então, para ela quitar esses débitos com benefício de 95% de desconto, ela precisa pagar também, caso esteja em aberto, o IPTU de 2025. Caso ela não queira pagar o IPTU de 2025, ela tem a opção de pagamento à vista desses demais débitos com 80% de desconto. E aí tem a possibilidade de parcelar de 2 até 12 vezes com 60% de desconto, de 13 até 24 vezes com 30% de desconto. No caso dos créditos não tributários, que são essas multas que eu comentei, o desconto ele vai em cima do principal, então é mais atrativo ainda. Então, uma multa ambiental, uma multa do PROCON, uma multa de trânsito, ela vai poder ter um desconto de 50% no valor principal. Então, a multa de trânsito dos amarelinhos de R$1.000, se ele quiser pagar à vista, ele vai pagar R$500 apenas. Interessante. Entendeu? Então, esses são os descontos para pagamento à vista, no caso das multas, 50% no principal. Se ele quiser parcelar de 2 até 12 vezes, o desconto cai para 35%, de 13 até 24, 20%,
e de 24 até 48 vezes, ou seja, tem mais quantidade de parcela do que os impostos em geral, ele vai ter 10% de desconto ali em cima do valor principal. E para esse ano, a gente tem uma novidade bem interessante também, que nunca foi realizada no âmbito dos mutirões fiscais, que a Prefeitura realiza, que é em parceria com o cartório de protesto do quarto ofício, que inclusive a gente tem um braço do cartório na própria Procuradoria, para o contribuinte ter mais comodidade para poder ter todos os serviços ali prestados numa mesma localidade. Caso ele queira parcelar no cartão de crédito, ele tem a possibilidade de parcelamento em até 21 vezes, se o débito estiver protestado, né, obviamente, porque é pelo cartório. Uhum. E aí ele vai conseguir obter o benefício para pagamento à vista. Então ele pode ter ali até 95% de desconto, sendo que ele vai parcelar em 21 vezes no cartão. Valor à vista parcelado no crédito. Exatamente, no Muito crédito. interessante. Eu ia justamente perguntar sobre o cartão de crédito, porque eu acho que uma boa parte da população vai procurar por isso mesmo. Exatamente. Né? E aí, caso não tenha interesse no cartão de crédito, ele tem a opção de pagamento do boleto ou via Pix também, que já sai o QR Code ali no momento do acordo. Legal, muito bom. E pode participar só pessoa física, pessoa jurídica também? Todos os tipos de contribuintes. Então, a gente tem, como eu havia mencionado, para pessoa física, um valor mínimo de parcela de R$80. Então, às vezes, o contribuinte, mas por que eu não consigo parcelar em 24 vezes, como a lei faculta? Porque o valor mínimo da parcela tem que ser R$80. Se seu débito é muito baixo, não vai gerar aquela quantidade máxima de parcelas. Então, pessoa física e microempreendedor individual, R$80. Aí, no caso das empresas de pequeno porte, né, vai ser ali R$150. E para as pessoas jurídicas, em geral, R$300. E tem uma outra situação bacana também, que as pessoas que exercem posse, que não moram no local, o imóvel pertence àquela pessoa, mas ela nunca chegou a averbar ali na matrícula do imóvel, né? Aquele registro, fazer o registro da matrícula do imóvel e da sua propriedade. Então, ele, para fins legais, jurídicos, é como se ele fosse um possuidor, não um legítimo proprietário. Nesses casos que envolvem Caixa Econômica, Intermate, Coab, geralmente órgãos que lidavam com esse tipo de ocupações e de alienações e condições mais favoráveis, Minha Casa Minha Vida, etc. e tal, essas pessoas, esses contribuintes, vão poder fazer uso do benefício de valor mínimo de R$80, como se fosse pessoa física. Então, apesar da Caixa Econômica ser pessoa jurídica, Intermate, a Coab, não vai ser R$300, vai ser R$80. Então, uma situação pensada para ajudar, assim, contribuir com esse contribuinte. Então, foi uma forma também de já colocar ali junto a regularização fundiária. Isso também, exatamente. Excelente. E aí, quanto mais facilidades para o contribuinte regularizar a sua situação fiscal, permite que ele possa, numa segunda etapa, proceder com a regularização fundiária daquele imóvel. Ótimo. Ricardo, e se eu já tinha um parcelamento feito anteriormente, se eu já estava pagando uma outra dívida ali, eu ainda assim consigo ir lá? Não sei se necessariamente reparcelar essa mesma dívida, mas eu posso também parcelar outras. Como que funciona para quem já tem ali um parcelamento ativo? Sim, a pessoa ela pode. Aí, nesse caso, vai ter que se dirigir à Procuradoria-Geral. Né? Pelo portal do Refis, ele não vai conseguir fazer esse cancelamento, porque a gente vai ter que cancelar o parcelamento que está em dia. Entendi. Porque o atraso no pagamento de 2 ou mais parcelas, ele gera um cancelamento automático via sistema. Mas, no caso de opção do contribuinte, ele está pagando normalmente ali, ele quer fazer uma opção porque ele acha que o mutirão agora está com condições mais vantajosas. Ele vai poder fazer isso. A questão essa verba do FUNESP que eu comentei, que ela é de 10% em tempos normais, e em mutirão ela cai para 5%, ela é paga à vista na primeira parcela. Então, o contribuinte vai precisar ter isso em mente para ver se vai valer a pena ou não para ele solicitar o cancelamento do parcelamento. Então, só na prática para a gente averiguar. Tem situações que compensa, de fato. O contribuinte não tinha nem mutirão fiscal, então ele vai estar tendo um desconto muito maior e compensa que ele peça o cancelamento. Outras situações, talvez não. Ele já está com o parcelamento bem adiantado, em fase final de pagamento. Não vale a pena que ele peça esse cancelamento. É uma questão de conta mesmo, conta de padaria. Vai ter que pôr na ponta da caneta para decidir. Na ponta da caneta, exatamente. Tá certo. Vamos voltar um pouco e falar aqui sobre o núcleo de atuação em demandas estratégicas. Vamos focar mais agora aqui. O que é o NAI e de onde surgiu a ideia? Por que precisou ser criado? Então, ótima pergunta. O NAI, eu particularmente, assim, eu sempre tive esse desejo da gente, a Procuradoria, ter um núcleo voltado para os grandes devedores. Porque, como eu havia mencionado no início,
a gente observa, e não deveria ser assim, mas que aquelas pessoas que têm mais dificuldade financeira são as que mais têm interesse em regularizar o seu IPTU, os outros tributos que ela tem, que ela é devedora. Então, essas pessoas são as que mais têm vontade de pagar, que se esforçam, que vai na procuradoria, que procura ver como é que é possível fazer, enfim, os descontos. O grande devedor, ele posterga isso ao máximo. Não são todos, obviamente, não quero generalizar, mas aí acaba tendo ações judiciais, execuções fiscais para cobrança da dívida, o próprio protesto, que é uma política mais recente da Procuradoria, que vem rendendo bons frutos. Mas a gente não tinha, até então, um núcleo voltado para mapeamento e estrutura e identificação desses grandes devedores para um tratamento diferenciado. Para que a Procuradoria Fiscal, óbvio, como todo município, todo estado, ela trabalha com demandas de massa, com alto volume. Então, a gente já chegou em determinado período de ter quase 100 mil execuções tramitando lá no Poder Judiciário. E a gente sabe que são mais morosas, o processo demora anos, décadas, às vezes, e a gente não consegue a satisfação daquele crédito público. Então, visando uma atuação individualizada com esses grandes devedores, a gente hoje tem uma estrutura criada esse ano, né, com o apoio do Procurador-Geral do município, que acreditou na ideia, deu toda a autonomia para a gente, para poder desenvolver esses trabalhos. A gente idealizou a criação desse núcleo e hoje, o Luiz Girodo vai poder falar melhor, mas a gente tem já bastante resultado em concreto obtido. A gente já tem uma mudança de política, uma mudança de atuação para que serve até para conscientização do grande devedor, que o município não vai mais ficar enxugando gelo. Uhum. Que a gente chama enxugando gelo, você pegar só quando é intimado de um processo judicial, a gente vai lá, faz um pedido de penhora online, faz um pedido de uma restrição veicular e aquilo ali eles já sabem que funciona daquela forma, então facilita na evasão patrimonial, da sonegação. E hoje a gente já tem medidas mais estratégicas, criativas, para poder a gente, até para privilegiar quem paga em dia, aquele contribuinte faz questão de manter em dia suas contas, suas dívidas com o município, e aí aquele grande devedor, aquela pessoa, aquela empresa que tem condições econômicas e que deliberadamente, às vezes, ou por uma questão de falta de organização, acaba não honrando com seus débitos perante o município. Então é uma questão até de cidadania mesmo, né? De justiça fiscal, de isonomia, de igualdade. Basicamente essa é a ideia que norteou, que impulsionou para a gente desenvolver, criar o núcleo de atuação em demandas estratégicas. E desde quando que ele está ativo já? Desde que mês, sabe? Salvo engano, ele foi criado em março de 2025. Né? Março de 2025, isso, que a gente mandou uma minuta de uma proposta para regulamentação normativa interna na Procuradoria, né? Mas antes disso a gente já vinha fazendo as reuniões, a gente já vinha trabalhando para como é que seria a estrutura, como é que seria a atuação, como é que seria o par e passo ali para a gente poder conseguir ali tirar do papel esse núcleo, que, como eu disse, é uma coisa, eu até brinco, é um sonho meu. Eu estou há 11 anos na Procuradoria e a gente não tinha conseguido dessa forma, nesse formato, com esse grau de eficiência, de eficácia aí, né? Excelente. O Girodo está aqui, ele é coordenador do núcleo de atuação e ele está justamente para falar sobre o que é esse núcleo. Como é que é a equipe de vocês hoje? Como é que funciona também esse trabalho na prática? Tem algum tipo de busca ativa? Como que é o trabalho na prática do núcleo? Obrigado pela pergunta. Aproveitando o encaixe em relação ao Dr. Ricardo, eu venho da iniciativa privada. Eu sou advogado há mais de 12 anos e fui convidado pelo prefeito Abílio para poder fazer parte da equipe da Procuradoria-Geral do município para poder atuar nas demandas judiciais. E quando o Dr. Ricardo passou a ideia para o Procurador-Geral, que também é Luiz Antônio, então a gente chama Luiz Antônio Araújo Júnior e o pessoal me chama mais de Girodo porque o nome é igual. Surgiu essa ideia da gente criar e formatar esse núcleo de atuação para que a gente pudesse atuar com as grandes demandas. Então, foi feito um escopo dessa situação no início, lá em março de 2025, mas foi feito alguns meses depois a publicação por meio de uma portaria número 24/2025 da PGM. Então, essa portaria, ela discrimina e detalha exatamente o que é
o núcleo de atuação nas demandas estratégicas. E hoje nós temos, por conta da publicação, que a gente atua nos processos acima de R$500 mil pelo mesmo devedor. Como que funciona? Não necessariamente um devedor ele tem que ter apenas uma inscrição imobiliária acima de R$500 mil. Ele pode ter várias inscrições, vários débitos. A gente faz a unificação desses processos e, com isso, sendo mais de R$500 mil, a gente dá prosseguimento com as pesquisas com relação aos patrimônios de que esse devedor poderia ter. E, por incrível que pareça, em 6 meses, com pouco material humano, né? Exato. Porque eu sou coordenador, Dr. Ricardo é quem supervisiona, e nós temos uma pessoa que faz esse auxílio, que é o Pedro. Então vocês assim, 3 ali na luta só. Nós 3 ali com uma demanda muito grande. E é feito um trabalho artesanal. É muito importante deixar claro isso, que é um trabalho artesanal. Por quê? Porque para você pesquisar os bens dos grandes devedores, você depende de sistema, depende de buscar em cartórios, contratos e muitas coisas mais. Então, com 3 pessoas, nós tivemos grandes resultados, graças a Deus, até a presente data. Então, a equipe é formada por 3 pessoas e, assim, por mais que o nosso sistema administrativo não seja 100% efetivo ao ponto de, talvez, fazer essa vinculação dos grandes devedores, eu faço essa pesquisa detalhada. O Pedro, que é o nosso auxiliar administrativo, ele faz a atualização das CDAs e, com isso, a gente faz essas pesquisas de unificação dos processos e pesquisas de bens. Mas, para eu entender, a soma dos débitos, independente de ser uma inscrição só, tem que dar no mínimo 500 mil. A soma, ou é um só de 500 mil? Eu queria esclarecer isso. A atuação é para demandas acima de 500 mil reais ou dependendo da relevância da demanda jurídica. Então, vamos supor que a gente tem uma demanda de 300 mil reais, na qual não consegue encontrar bens desse devedor. Mas por conta de algumas notícias que são vinculadas, ou até em conversas entre amigos, fala, olha, fulano tem um bem, acabou de comprar um apartamento. Pô, ele não está no núcleo de grande devedor. Mas ao mesmo tempo, a gente consegue identificar e realizar essas buscas para poder ter a efetividade. Porque não basta você realizar as buscas, não basta você realizar o peticionamento. Nós estamos buscando agora a efetividade das decisões que foram proferidas. E esses grandes devedores, vocês também oferecem possibilidades de pagamento diferenciadas? Como é que funciona? Como é que ele pode se regularizar? Sim, inclusive a gente está tendo uma grande evolução nesse sentido, porque nós temos, na verdade, 75 petições protocoladas dos grandes devedores. Eles, somando, devem 343 milhões de reais para o município de Cuiabá. Meu Deus, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E nós tivemos, até a presente data, 23 decisões, 100% de aproveitamento, na qual, realizando a pesquisa de bens, contratos e outras coisas mais, conseguimos 205 milhões de reais de bens penhoráveis. Então, essa atuação específica é para que a gente consiga efetivar esse ressarcimento, vamos dizer assim, para o município de Cuiabá. É importante ressaltar que essa pesquisa foi feita só em 6 meses. A nossa meta até final do ano é chegar em 500 milhões de reais de bens encontrados para penhora. Estamos muito próximos. Olha, parabéns, eu estou impressionado, porque é um dinheiro que vai para o município e é por via judicial essa cobrança, né? Eles não buscam um acordo, é porque já teve uma tentativa ali de acordo anterior, de penhora e tal, e não conseguiu. Isso, porque em regra são vários processos. Então, como a gente pede a unificação dos processos e quando a gente pede não só a unificação e os pedidos de penhoras, por exemplo, além do redirecionamento, que a gente vai chegar nessa etapa mais para frente, quando há decisão judicial e ela é publicada, normalmente já existe advogado constituído no processo. Sim. Diante disso, ele tem ciência da decisão judicial
e unir o útil ao agradável por conta do mutirão da conciliação fiscal. Então, nós tivemos essas 23 decisões favoráveis antes da publicação do mutirão. Então, nós estamos hoje na semana de conciliação, conseguimos incluir 18 processos, se não me engano, no Sejusc, e estamos realizando as audiências. Inclusive, saindo daqui, nós vamos participar de uma audiência de conciliação. E tem muito devedor que está querendo conciliar. E entra no mesmo molde do oferecimento das condições para o pequeno e para o médio devedor. Nessa semana específica, vocês conseguem de 30 de outubro a 30 de dezembro. Eles conseguem as mesmas na mesma condição. Às vezes o grande devedor, ele vem e fala assim, olha, mas eu devo mais que o pequeno e o médio. Será que para mim não pode ter uma condição facilitada? Olha, nós não podemos, porque isso acabaria gerando uma renúncia fiscal. E tem a questão da isonomia também de tratamento com o pequeno, que está pagando em dia, né? Então, assim, a gente busca, sim, dar prioridade no núcleo aos grandes devedores, mas as condições que são oferecidas são as mesmas para as pessoas que estão aderindo ao mutirão da conciliação fiscal, que é de 30 de outubro a 30 de dezembro. Justiça tributária, né? Que é o que a gente está falando justiça aqui. Justiça para todos. E assim, é uma situação muito interessante, porque um devedor, o maior devedor do município de Cuiabá hoje, deve 63 milhões de reais. E conseguimos realizar a busca de bens em mais de 150 milhões em patrimônio. Ele tem... E não mas paga. Não quer pagar. Então, por isso que a gente está oferecendo também essas condições do mutirão para os grandes devedores. Infelizmente, o grande devedor ele só vem até a procuradoria depois de uma adesão judicial que não é favorável a ele. Infelizmente, porque se pagasse o seu débito regularmente, nós teríamos, como o doutor Ricardo falou, a utilização desses recursos na educação, na saúde, na infraestrutura, independentemente de gestão. Mas a gestão do prefeito Abílio está fazendo uma gestão, um mandato muito, muito diferenciado, porque ele está buscando justamente ter esses créditos que não foram recebidos durante muitos anos. Então, é uma situação que a gente coloca à disposição para o grande devedor ir até a Procuradoria-Geral do município para poder quitar o seu débito. Seja ele à vista, 95%, talvez de 63 milhões não consiga pagar com 95%, mas tem a condição de parcelamento. Sim. Então, nós temos devedores de 63 milhões, 18, 17, 10, 2, acima de 500 mil está sob a minha competência. Esse caso aqui dos 63 milhões, ele foi o que mais impressionou, assim? Tem algum outro que você possa Por enquanto, dar um sim. spoiler? Por enquanto, sim. Sim. Mas ele tinha, né, com o dobro do valor, ele tem. Porque a pesquisa, como a gente destacou há pouco, ela é uma pesquisa artesanal. Então, em média, para cada devedor, demora de 3 a 4 dias para realizar a busca de bens ou de créditos que ele tem em nome de terceiro. O próprio CPC, no artigo 845 e 855, autoriza você penhorar um crédito em nome de terceiro. Então, vamos supor que o devedor esteja discutindo uma ação de reintegração de posse de uma área X. Eu consigo, por meio dessa autorização legal, penhorar no rosto dos autos esse crédito futuro que ele tem nessa ação judicial. Esse é apenas um dos mecanismos que a gente utiliza. Os outros mecanismos a gente não pode falar tanto, porque se fosse... Vão descobrir. Vão descobrir. Mas eu faço uma pesquisa também, eu peço, na verdade, para a magistrada fazer uma pesquisa ampla de penhoras. Nós temos as pesquisas hoje que são utilizadas na iniciativa privada, que está sendo aderida também pela Procuradoria, por conta de tudo que eu passei que era necessário. Cisbajude, Renajude, Infojude, Infoseg, Sensec, SREI, Senib 2.0, Simba, Ofício de Cartório, SPC e Serasa. Então, assim, muita pesquisa que pode ser realizada para que tenha a efetividade desses créditos em relação aos grandes devedores. E o judiciário está colaborando, tem pessoas que vocês pedem, já atendem essa demanda da parte de lá, de pesquisar e tudo mais? Sim, está tendo uma união? É uma pergunta muito boa, porque na nossa petição específica, nós pedimos a unificação dos processos para dar um quantitativo maior, desde que esteja na mesma condição, né, por exemplo, de penhora. Nós fazemos o pedido de penhora visando a celeridade processual, a economia processual e a efetividade, e ao mesmo tempo a gente pede o redirecionamento. Então, numa petição, eu já peço tudo o que é necessário, para não ter que ficar repetindo. Então, a condição do redirecionamento
ele está autorizado pelo artigo 134 do CTN e pela súmula 435 da STJ, que é como se fosse uma desconsideração da pessoa jurídica, só que ela não necessita fazer conforme o CPC destaca. O próprio STJ autoriza, na qual inclui o sócio-gerente, ou seja, o sócio daquela empresa, no polo passivo da ação e automaticamente vem esses pedidos de penhoras. Então, a nossa petição, ela é muito bem fundamentada e muito bem anexada com diversas provas, porque não tem como hoje o judiciário deferir apenas por uma alegação de que tal devedor tem um contrato de arrendamento, por exemplo. Eu tenho que juntar esse contrato de arrendamento. Eu não tenho como penhorar um imóvel pedindo para expedir ofício para o cartório se eu não junto essa matrícula. Então, todas as nossas petições, graças a Deus, 100% de efetividade até a presente data, são com base em provas. E a doutora Amine Haddad, aproveitando mandar um abraço para ela, é a magistrada que está responsável na vara de execução fiscal do município de Cuiabá e com base no nosso fundamento jurídico e em provas, ela tem deferido os nossos pedidos. E agora nós estamos buscando a efetividade dessas decisões. Nós temos 23, falta 52 decisões para a gente conseguir atingir esses 343 milhões de reais. Mas nós temos ainda mais ações para serem propostas. Então, durante esses 4 anos de gestão, o núcleo vai permanecer ativo e nós vamos conseguir efetivar grande parte dessas penhoras. Eu acho que a mensagem nesse momento é não esperar chegar nesse ponto. Aproveitar agora que o mutirão fiscal está aí até 30 de dezembro e evitar ir para o judiciário, evitar a penhora, né? Sim, e assim, a gente está conseguindo conversar com os advogados, porque grande parte dos advogados estão habilitados defendendo seus clientes. Então, eu mesmo entro em contato com o advogado, peço para ele vir até a procuradoria, olha, estamos com uma condição muito boa para poder fazer a negociação, o doutor está ciente, ou a doutora está ciente que houve uma penhora, houve uma decisão, já foi expedida a penhora honrosa dos autos, já foi expedido ofício ao cartório, então vem negociar com a gente. É muito bom para o seu cliente, até por conta do desconto, e também livra, né, uma condição de penhora, porque hoje você é difícil você acordar, por exemplo, seja o pequeno, médio e grande devedor, você olhar sua conta bancária e ver que tem um bloqueio judicial. Pois é, imagina o susto. Então, você já não está preparado para isso. Então, às vezes, o pequeno, médio e grande devedor, ele tem aquele valor reservado para poder pagar suas contas diárias, para poder pagar seus funcionários. Então, a gente quer evitar isso. A gente tentou, não conseguiu. Mas agora, por conta das decisões, a gente está conseguindo efetivar essas penhoras. Olha, eu quero parabenizar o trabalho do núcleo, porque ele é tão minucioso ao ponto de vocês entrarem em contato antes de judicializar. E realmente está valendo a pena. Parabéns mesmo pela ideia, pelo trabalho. Isso, o contato é feito de 2 formas. Quando é feita a pesquisa, né, do grande devedor, se é o mesmo advogado naquela situação, eu faço questão de ligar, pegar o telefone, inclusive no site da OAB, caso o advogado esteja atualizado no seu cadastro lá. Se eu não consigo contato com ele, judicializando, eu entro em contato de novo. Doutor, tentei falar com o senhor, não consegui, doutora. Então, vem negociar com a gente, vai ser muito bom para o seu cliente e vai evitar com que ele tenha, por exemplo, uma greve de funcionários, que ele feche as portas da sua empresa. O que nós estamos hoje fazendo no núcleo é dar conseguir essas decisões por conta dos grandes devedores. Nós não queríamos, mas, infelizmente, a prefeitura precisa arrecadar e, se Deus quiser, vai ser um valor que, efetivando, vai conseguir ajudar muito o município aqui da cidade. Até porque Cuiabá atende o estado inteiro. A gente vive falando isso na mídia. Cuiabá, a saúde de Cuiabá atende o estado inteiro o tempo todo. Então, nada mais justo, né? Que quem está aqui também colabore com isso. Sim. Quem quer procurar o NAI, esses grandes devedores, como é que faz? Como entra em contato? Pode ir direto na Procuradoria-Geral do município. O doutor Ricardo já citou onde é o local, fica ali na Getúlio Vargas. Devedor que tiver demanda ou débito judicializado ou não judicializado acima de R$500 mil, é só chegar lá na portaria e falar assim, olha, eu sou grande devedor, quero conversar com o doutor Ricardo ou com o doutor Luiz. A gente está lá à disposição para atender o grande devedor e poder negociar. Nesse mesmo momento, a gente faz 2 serviços paralelos. Se está judicializado,
mas não tem alguma adesão proferida, nós fazemos um filtro de todos os débitos das ações judiciais, ver o que já foi bloqueado, porque às vezes até o grande devedor não sabe que teve a sua conta bloqueada. Então a gente faz esse filtro com relação aos débitos, fazemos a simulação de acordo com o Refis e aí senta para poder fazer a negociação e efetivar. Por conta do núcleo do NAI, é importante ressaltar que no primeiro dia, no dia 30 de outubro, um grande devedor apareceu lá e nós fizemos uma negociação, 4 milhões e 100 mil reais. Excelente. No primeiro dia na qual foi aberta o mutirão da conciliação fiscal. Agora nós vamos dar mais publicidade ainda e vai aparecer mais gente, vamos resolver isso. Estamos à disposição. Olha, a gente está chegando no final, me fala aqui rapidinho, qual que é a previsão aí de pessoas indo renegociar no mutirão fiscal? Tem uma projeção de valores também? Olha, o município tem expectativa de valores, sim, porque a gente faz principalmente um comparativo com anos anteriores do mutirão. E aí tem várias situações que interferem diretamente nessa arrecadação, como, por exemplo, um retorno de mídia, uma ampla divulgação. Então, isso vai acabar chegando aos ouvidos do contribuinte e ele vai ter esse interesse de comparecer para regularizar suas dívidas. Então, a gente tem aí, nesses 2 meses de mutirão, uma expectativa mais ou menos de uma arrecadação em torno de uns 40, 50 milhões, né, que seria de fundamental relevância para o município, ainda mais em fim de ano, né? Que a gente tem a folha dos servidores de pagamento, as obrigações de fim de ano, então é de fundamental importância. E sobre a questão do núcleo, que assim me perdi, eu queria fazer uma observaçãozinha, Claro. Porque o Dr. Giroldo falou muito bem aqui sobre a atuação do judiciário, e às vezes quando a gente fala núcleo de grandes devedores, penhoras, etc., fica parecendo que é uma situação exclusivamente litigiosa, né, que a gente quer no âmbito da truculência ali receber aqueles créditos. E, na verdade, não. Hoje a gente vive uma época geral, assim, até promovida pelo próprio Código de Processo Civil, da consensualidade. Então, para o judiciário é interessante que a gente consiga chegar a acordos administrativos para tirar um pouco daquela demanda de massa que o judiciário, que a soberba, a folga, acaba o judiciário também tendo dificuldade em lidar com aquela enxurrada de processos. Então, a gente promovendo essa consensualidade, e aí... essa é a importância do NAI, porque o NAI atua obviamente, através de mecanismos estratégicos, como foi muito bem pontuado pelo Dr. Giroldo, para poder identificar esse patrimônio e mostrar para o devedor, olha, a gente não está mais só fazendo aqueles pedidos que a gente fazia há 5, 10, 15 anos, que não tinha efetividade nenhuma, muitas vezes acarretava na prescrição do processo e a gente não recuperava mais aquele crédito. Agora a gente está indo colocando o dedo na ferida. Então, assim, a intenção disso aí é convidar essas pessoas para que elas saibam que há uma nova política de tratamento daquelas dívidas e que, invariavelmente, ele vai ter bloqueios, penhoras, restrições, indisponibilidades, e isso vai atrapalhar até no exercício para as pessoas jurídicas da sua atividade econômica, né? Acarreta na empregabilidade, enfim, e nada disso o município quer. Né? O município quer, na verdade, contribuir. Só que ele precisa também que tenha essa contrapartida de um exercício de cidadania mesmo e que as pessoas se conscientizem da necessidade de pagar seus débitos. Então, basicamente é isso. Eu queria agradecer também da oportunidade de a gente estar aqui batendo esse papo, que acredito que vai ser bem importante para o cidadão cuiabano, para o nosso munícipe, para ele entender bem como é que são as atividades realizadas pela Procuradoria. Às vezes tem essa dificuldade de se entender qual é o trabalho feito ali, por que algumas ações são realizadas, de que forma elas são. Então, é bom que a gente tenha esse espaço tão relevante para que a gente possa esclarecer dentro da medida do possível. E estamos de portas abertas para receber todos os cidadãos cuiabanos, sejam eles o tipo de problema que for, na área que seja, se tiver algum tipo de influência jurídica, a Procuradoria pode prestar um auxílio, as outras secretarias também. A gente está sempre com essa preocupação de estar sempre atendendo a todos com humanidade, com empatia, para a gente saber das dificuldades e o que a gente pode fazer para auxiliar a todos. Por último, vamos só reforçar aqui o site, como entrar em contato, o endereço, onde está o mutirão fiscal. Vamos só reforçar por último. Deixa eu até pegar minha colinha Pode aqui. Pode pegar. Porque a gente já tem aqui os endereços aqui, né? Então, a gente tem hoje a possibilidade, como eu havia dito, de se comparecer na Procuradoria Geral do Município, Avenida Getúlio Vargas, 490, né, bairro Popular,
bem próximo ali, fica no mesmo prédio onde funciona a Secretaria da Mulher, então bem próximo também da Prefeitura. Nós temos aí a possibilidade de adesão online às condições para parcelamento e pagamento, fazer os acordos de forma online, sem necessidade de locomoção, para aqueles que assim o prefiram, através do site www.refis.cuiabá.mt.gov.br. Como eu havia dito, um site bem didático, intuitivo e não vai ter problema nenhum de ser feito por lá. Tá? Além disso, só um detalhe aqui, uma informação importante em relação aos débitos da CEMOB. A CEMOB, exclusivamente a CEMOB, ela tem a possibilidade também, o contribuinte, que caso queira, se deslocar ao prédio da CEMOB, a sede da Secretaria de Mobilidade Urbana, para fazer seus acordos ali, ou através do WhatsApp 33 24 9174. Esse WhatsApp é possível que o contribuinte procure para que seja feita a sua conciliação, o seu parcelamento, para que ele tire dúvidas, esclareça as situações e possa também fazer esse acordo exclusivamente através do WhatsApp. Então, além, óbvio, da sede da Procuradoria-Geral, também no caso das dívidas da CEMOB, a gente faz também na Procuradoria. Então, Procuradoria, CEMOB e o WhatsApp da CEMOB, que eu passei o número aqui. Excelente, doutor Ricardo, doutor Giroldo, eu agradeço. Parabéns pelo trabalho que está sendo feito. Estamos aqui também de portas abertas. E é isso, vamos agora dar pontapé no mutirão fiscal. Obrigado. Obrigado. Até logo.